Gostaria de nessa manhã já convidar o preletor, pastor Tiago, que estará ministrando e trazendo algo da parte de Deus aos nossos corações. Esteja atento àquilo que Deus tem a falar nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Graça e paz a todos. Que bom estarmos aqui nesta manhã para juntos adorarmos a Deus, neste que é o primeiro dia da semana. A semana começa hoje, não termina hoje. E nós já começamos a semana adorando a Deus e estando na sua presença, rendendo a Ele o louvor que lhe é devido. Então, nesta manhã, queridos, eu quero convidar a todos para juntos lermos um texto da palavra de Deus. E nós vamos estar lendo no livro dos Provérbios, capítulo de número 24, versículo de número 3. Nós vamos ler apenas um versículo nesta manhã. E como nós estamos no mês de março, e o mês de março foi designado pelo pastor Messias como sendo o mês da restauração familiar, o meu objetivo nesta manhã é de trazer a todos vocês uma palavra voltada para a família. Então nós vamos estar falando nesta manhã sobre a tarefa de edificar a família. E como texto nós vamos estar lendo Provérbios capítulo 24, Provérbios capítulo 24, versículo de número 3. Eu vou esperar que todos vocês encontrem, para que a gente possa ler juntos este texto. Provérbios 24, verso 3. Todos encontraram? Digam amém. Quem ainda não encontrou, diga misericórdia. Eu ouvi uma misericórdia aqui. Ele está procurando no celular e não conseguiu achar, tá vendo? Brincando. Vamos ler juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Todos juntos. Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Mais uma vez? 1, 2, espera, deixa eu falar 1, 2, 3 para ficar bonitinho. Sai na filmagem isso. Vamos lá. 1, 2, 3. Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma ou ela se estabelece. Então, queridos, eu quero ser bem sucinto no que nós vamos estar tratando nesta manhã, porque existem alguns outros tópicos a serem abordados após a ministração da palavra, mas eu gostaria nesta manhã de falar sobre a tarefa de edificar a família. E talvez você possa perguntar ou pensar, mas pastor, em um culto de domingo, o senhor vai falar sobre família? Sim. Não existe nada mais importante, nenhuma instituição mais importante do que a família. Se a família vai bem, a igreja vai bem. Se a família vai bem, a sociedade vai bem. A igreja nada mais é do que uma extensão de sua casa. A igreja é composta por famílias. De sorte que se os valores das famílias, eles se deturpam, logo também se deturpam os valores na igreja. Então existe uma grande importância de nós falarmos sobre família e destacarmos a importância desta instituição na sociedade em que nós vivemos.
E nós estamos vivendo em um tempo caótico para as famílias. O tempo está difícil para as famílias. O mundo, a carne, o diabo, eles têm influenciado de maneira negativa o curso das famílias. Valores e princípios que são mencionados na palavra de Deus, que antes eram observados e respeitados, hoje eles estão sendo claramente quebrados e esquecidos pelas famílias. A família nunca foi criada para ser regida pelos valores do mundo. Nunca foi o propósito de Deus de que a família ou as famílias fossem regidas pelos valores do mundo. E isto porque a Bíblia já nos adverte de uma maneira bem clara e categórica acerca dos valores do mundo. Na primeira carta escrita por João, no capítulo 2, versículos 15 e 16, João é bem categórico e não deixa nenhuma dúvida quanto aos valores do mundo, quando ele diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, e aqui é tudo o que há no mundo. O significado desta palavra tudo no grego é tudo. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, ele diz, não é do Pai, mas do mundo. Essas palavras deixam muito claro que os valores pregados pelo mundo não podem ser aplicados às famílias. São valores totalmente opostos à vontade de Deus. A concupiscência da carne, a palavra concupiscência significa desejo desordenado ou desenfreado, e a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, João diz, não são do Pai, mas são do mundo. Nós estamos vivendo em um tempo onde o homem tem separado aquilo que Deus ajuntou, contrariando a advertência de Jesus em Marcos 10 e 9, quando o próprio Cristo disse, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E em meio a tanta destruição, parece que o trabalho de edificar a família nunca termina. É uma tarefa árdua, é uma tarefa difícil e é uma tarefa de extrema importância, que às vezes é olhada com aquele olhar de não tão importância assim. Tempo para edificar a família, tempo para construir e estabelecer as bases da família. Isso deveria estar na lista de nossas prioridades, ocupando o ponto número 1, o primeiro espaço. Porque, como eu já falei a princípio, se a família vai mal, tudo vai mal. E o objetivo de Satanás, nesses últimos dias que nós estamos vivendo, é de tentar destruir as bases da família. E ele tem minado e armado estratégias para destruir esses valores familiares estabelecidos na palavra de Deus. Hoje em dia, por exemplo, fica difícil de você sentar com a sua esposa e com os seus filhos na sala de sua casa
e assistir a um programa de televisão, a um filme, porque é quase impossível que aquele filme que você está assistindo não tenha um teor de sensualidade, de sexualidade ou de qualquer outra coisa que é contrário ao ensino da palavra de Deus. Está difícil hoje em dia você encontrar atividades familiares que não vão de encontro aos princípios das Escrituras Sagradas. E a nossa tendência, diante desse grande desafio, é de ceder. E a gente vai cedendo aos poucos, e quando nós menos imaginamos e quando percebemos, já cedemos demais, e fica difícil agora para voltar novamente. A tarefa de estabelecer ou de edificar a família é uma tarefa árdua. E aí a pergunta é, então, pastor, como que nós podemos edificar a nossa família? E é claro que existem vários passos para isso, mas eu quero nesta manhã abordar apenas 3, que eu considero que são os passos mais importantes. Existem outros. Então, a resposta à pergunta como edificar a família. Em primeiro lugar, a família ela deve ser edificada tendo a palavra de Deus como base. A palavra de Deus como base. Vamos ler um texto nesta manhã em Mateus capítulo 7, versículos 24 ao 27. Jesus contou esta história. A história de um homem que estava focado em uma grande construção. Mateus capítulo 7, versículos 24 ao 27, Jesus disse o seguinte: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Primeiro passo para edificarmos a família é colocarmos a palavra de Deus como base, como fundamento para a família. E aplicarmos os princípios da palavra de Deus e trazermos estes princípios para dentro de nossas casas. A palavra de Deus como base. Como edificar a família é uma grande construção, e como em toda construção a base ela é a parte principal, nós precisamos levar isto aqui muito a sério. Quando você olha um prédio alto, bonito, no centro de Dallas, se ele não estiver estabelecido sobre uma base forte e robusta, toda aquela construção está condenada à queda. É só uma questão de tempo. Por mais exuberante que o exterior do prédio seja, a base, que é aquilo que nós não conseguimos ver, porque ela está lá embaixo, é a parte mais importante da construção.
E na maioria das vezes, nós, quando o assunto é construirmos ou estabelecermos a família, nós gastamos muito tempo na aparência do prédio, mas não gastamos tempo na construção da base. Porque a base ninguém vê. E nós vivemos em uma sociedade onde a gente gosta que os outros vejam aquilo que nós construímos. Não é assim? A gente gosta que os outros saibam daquilo que nós estamos fazendo. Está aí o sucesso do Facebook. Facebook nada mais é do que você e eu, nós compartilhando aquilo que nós estamos fazendo com os nossos amigos, não é? Eu estou comendo, tiro uma foto, mas eu não guardo a foto no meu celular, porque não tem propósito de guardar. O propósito é tirar a foto e postar a foto. E eu fico chateado quando a gente posta e as pessoas ainda não curtem. Eu fico bravo, né? Porque tem que curtir também, não é só postar. A gente posta e a gente já vai ver quem curtiu, quer dizer, quem curtiu a foto. E se ninguém curte a foto, a gente ainda coloca aquelas indiretas, não é assim? Cara me pede para ser amigo no Facebook, eu aceito, o cara não curte, não comenta, não faz nada, por que é que está aqui? A gente gosta que as pessoas saibam. Eu vi que você estava jogando boliche, eu dei um like, eu gostei. É a nossa geração, a gente gosta de externar. E às vezes na construção da família, a gente não gasta tanto tempo na base, porque a base, não dá para tirar foto da base e postar. É lá embaixo, está escondido, mas é a parte mais importante. E a base da família tem que ser a palavra de Deus. A base da família não pode ser a Rede Globo, a base da família não pode ser a Record, a base da família não pode ser o horóscopo, a base da família tem que ser os princípios estabelecidos na palavra de Deus. Se você quer que a construção da família vá bem, eu aconselho você a gastar tempo com a base. Famílias hoje estão sendo destruídas porque a base da palavra de Deus foi retirada de dentro das casas. Nós temos tempo para fazermos 1001 atividades, mas quando se trata em reunir a família para lermos a Bíblia juntos, para estudarmos a Bíblia juntos, nós não temos tempo para fazer isso. Nós temos tempo para compartilhar 1001 coisas com as nossas famílias, mas não temos tempo para compartilharmos aquilo que realmente importa e que é realmente interessante e que é realmente fundamental, que são os princípios da palavra de Deus. E aí a gente espera que os nossos filhos sejam ensinados na igreja, quando na realidade os nossos filhos deveriam ser ensinados na sala de nossas casas. E aí a gente espera que o pastor, ele venha ensinar os princípios da palavra de Deus à nossa família, quando na realidade nós, cada um de nós, temos a responsabilidade de abrirmos o livro santo na sala, ou no quarto, ou na cozinha, e passarmos os princípios escritos neste livro para a nossa família. Nós somos a geração da transferência de responsabilidade. E não é só de hoje, é desde o princípio. Lá no Éden, quando Adão pecou e Deus foi tomar satisfação do que havia acontecido, Adão logo disse: Senhor, foi a mulher que tu me deste, eu não pedi, eu estava muito bem, e o Senhor veio com essa ideia de me dar uma mulher. Eu não pedi, não orei por isso, o Senhor me deu. E quando Deus foi questionar a Eva disse: foi a serpente.
E Deus já ficou saturado com essas desculpas e não deu nem espaço para a serpente jogar a culpa para alguém mais, né? Quando chegou na serpente, ele disse: maldita é você, você vai se rastejar, você acabou. Porque senão a gente ia ter até hoje a transferência de responsabilidade do que havia acontecido. Não transfira a responsabilidade da construção e da edificação de sua família a ninguém, nem à igreja, nem ao pastor, nem a ninguém. A responsabilidade é sua, de instruir os seus filhos e a sua casa no que a Bíblia diz e no que a Bíblia ensina. Deuteronômio, capítulo de número 6, e eu quero que vocês leiam comigo, versículos de 6 a 9, foram palavras de Deus para o povo de Israel, e vejam como Deus leva muito a sério a exposição da palavra dentro da família. E eu aconselho você também a levar a sério. Se Deus leva a sério, nós também deveríamos levar a sério. Olha o que o texto diz, Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 a 9. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Olha só o que a Bíblia instrui. E as ensinarás. Não é só ler, é ensinar. Há uma diferença entre ler e ensinar. O texto diz: estas palavras que hoje te ordeno, elas estarão no teu coração, e ensinarás a teus filhos. Olha só. E delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Como se não só bastasse, Deus diz: também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E como se não bastasse, Deus diz: e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Percebeu aqui que Deus leva a sério o fato de nós transmitirmos as suas palavras aos nossos filhos? Deus não disse: diga ao povo de Israel que chame as crianças, e Moisés vai subir no monte, e Moisés vai ensinar os mandamentos a todas as crianças de Israel. Deus disse: vocês falarão as minhas palavras e ensinarão as minhas palavras aos vossos filhos, e vocês vão escrever essas palavras nos umbrais das portas. É Deus dizendo para que eles realmente, em todo lugar que eles forem, para onde eles olharem, uma única coisa eles enxergarão: a minha palavra. Aí Deus diz: amarra na mão, escreve entre os olhos, escreve nas portas, para que aonde a criança esteja, ela esteja sempre acompanhada da minha palavra. E aí a gente pergunta: por que é que a igreja está do jeito que está? O problema está na base, lá atrás. Porque nós transferimos a responsabilidade de educar os nossos filhos nos caminhos de Deus para a igreja. Você traz o seu filho para o domingo aqui na igreja, aqui vai ter palavra para o seu filho. As professoras vão ensinar as palavras de Deus para os seus filhos. Mas é uma vez na semana, durante 1 hora, 1 hora e meia. E os outros dias da semana estão sobre sua responsabilidade de chamá-lo, de ensiná-lo, de educá-lo, de mostrá-lo.
de contá-lo a história da cruz, do Evangelho, do Calvário, quem é Jesus. Isto é responsabilidade nossa e faz parte da base da família. Inculcar a palavra de Deus. Menos Rede Globo, mais palavra de Deus. Menos YouTube, mais palavra de Deus. Menos Chiquititas e mais palavra de Deus na cabeça das crianças. É o maior investimento que você pode fazer. É você chamar o seu filho e dizer: sente aqui, nós vamos ler a palavra de Deus. E quando você ler, se ele souber ler, você deixá-lo ler. Para que ele leia e você ensina, e você mostra, e você educa, e você está estabelecendo uma boa base para a sua família. O que é que a Bíblia diz? Ensina o menino no caminho em que deve andar. E quando ele crescer, não se desviará dele. Ele se lembra dos ensinamentos que ele recebeu. Então a palavra de Deus, ela é a base da construção familiar. Como construir a família? Segundo, tendo um bom testemunho da fé cristã. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 1. Olha o que Pedro escreveu. Leia na sua Bíblia. Não acredite no que eu vou dizer aqui, não, que eu posso estar lendo aqui Macabeus. Leia na sua Bíblia. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Olha o que Pedro escreveu, olha o que ele disse. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. E antes que os homens comecem a dizer, está vendo? Deixa eu dizer aqui que o princípio se aplica a ambos. Apesar de Pedro estar falando aqui para as mulheres, mas o princípio do testemunho, porque é sobre isso que ele está falando, a mulher que dá testemunho dentro de sua casa. Aqui o cenário é uma mulher que é casada com um marido que não é crente, que não é cristão, mas pelo comportamento dela dentro de casa, o marido, ele termina sendo evangelizado e ganho pelo comportamento da esposa. Então aqui em destaque está o bom testemunho da mulher cristã, que também se aplica ao homem, não é só à mulher, mas se aplica a ambos. Elemento fundamental na edificação da família é o bom testemunho da fé cristã dentro de sua casa. E olha que Pedro diz que este homem que não é crente, ele é ganho sem palavra. É forte isso, é fortíssimo. Dá para falar em línguas estranhas. É ganho sem palavras. A mulher não fala nada, não evangeliza, mas simplesmente pelo comportamento, pelo testemunho que ela tem dentro de casa, o homem observa e diz: eu quero esse Jesus que ela disse que teve um encontro com ele há um tempo atrás. Sem palavra. Então aqui nós temos o testemunho, o bom testemunho da fé cristã. E isso aqui, queridos, é importantíssimo porque em casa muitas pessoas são uma coisa e na igreja são totalmente diferentes. Na igreja o homem profetiza, fala em línguas, rodopia, tem visões. Eu falei aqui sexta-feira, vê unicórnio,
vê a Tinkerbell voando na igreja, toca Jesus com a mão, toca no manto, para tocar no manto, na orla do manto. Mas em casa é um cavalo, quer dizer, para ser cavalo só falta as asas. É que mulher sempre sonhou em casar com um príncipe encantado, não é isso? E só agora ela se deu conta que casou com um cavalo, o príncipe ficou lá atrás há muito tempo. Mas na igreja é um pão de ló. Se passa por crente espiritual, fala bonito, ora bonito. E Pedro vai dizer mais aqui embaixo para os maridos, dizendo que eles deveriam tratar a sua mulher como vaso mais frágil e com dignidade e com respeito. E ele vai dizer, para que não sejam impedidas as vossas orações. Você não acredita no que eu estou dizendo, não? Leia aqui. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 3. Vamos ler o texto. Verso de número 7. Olha o que ele diz. Porque ele falou da mulher, não é? Ele falou primeiro, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. Aí os homens enchem o peito e dizem assim, está vendo? Mas aí no versículo 7, Pedro diz, igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. E tem muito homem dando grito vazio dentro do seu quarto, pensando que está orando, mas estas orações não sobem do teto de sua casa. E a razão não é porque você não deu o dízimo, ou porque você não jejuou, ou porque a razão é porque você trata a sua mulher como um objeto sem valor. Você é bruto, você é grosso, você é um cavalo. Você não respeita a sua mulher, você não dá honra à sua mulher, você não trata a sua mulher como coroa de seu ministério, e aqui não é para pastores, porque todos nós temos um ministério diante de Deus. Você não trata a sua mulher e não dá a ela o respeito que lhe é devido. Na igreja fala em línguas, profetiza, rodopia. Em casa só dá patada. E aí nós nos perguntamos, onde está o testemunho? Onde está o testemunho? E isso também se aplica à mulher, que na igreja ora e canta e profetiza, mas em casa é uma goteira. Não, é uma bica, né? Porque já foi assim, a goteira já ficou para trás há muito tempo. É uma bica, é uma cachoeira, é um rio de cabeça para baixo dentro de casa. É insubmissa, é briguenta, é fofoqueira. Senta na mesa da casa para falar da vida dos outros com os filhos presentes, aí os filhos escutam e aprendem. Sentam na mesa da casa para falar mal da igreja em que congregam na frente dos filhos, e os filhos escutam, e depois você pergunta, por que é que meu filho não quer ir à igreja? Como eu já ouvi falar dos pais que um dia chamaram um pastor porque o seu filho estava fora da igreja, e o pastor chegou para ele e disse, como é que você quer que eu agora cuide do seu filho,
se você passou a vida inteira falando mal de pastor dentro de sua casa. Se eu for falar com seu filho, qual é a autoridade que eu vou ter? Você tirou a minha autoridade pastoral. Mesa de nossas casas não é lugar para estarmos falando mal dos outros. Lugar nenhum é lugar para nós estarmos falando mal dos outros. E nós precisamos tomar cuidado, principalmente nós que temos filhos, porque os nossos pequeninos, eles observam os nossos passos. E eles veem aquilo que nós fazemos e eles aprendem com aquilo que nós fazemos. Então aqui entra a questão do bom testemunho dentro de casa. Será que seu filho pode olhar para você e realmente dizer que você é o mesmo dentro e fora da igreja? Eu já ouvi falar de uma irmã que chegou para um pastor e disse: pastor, eu queria que tivesse culto todos os dias. E o pastor perguntou: por que, minha irmã? Porque meu marido, quando tem culto na igreja, ele é uma bênção, mas em casa só a graça. Então Pedro deixa muito claro aqui a importância do testemunho dentro da casa. A minha confissão de fé, ela tem que também transparecer e ser vista no meu comportamento. Diga amém. Eu já vou concluir com este terceiro ponto e já vou dar a palavra ao pastor Davi. Como construir, como edificar a família, em terceiro lugar, tendo uma vida de oração dentro do lar. E aqui não é um momento de oração individual, mas é um momento de oração coletivo. Você ora pelos seus filhos? Enquanto eles dormem, você coloca a mão sobre eles e você ora pelos seus filhos? Você chama os seus filhos para que eles desliguem a televisão e que se reúnam em um lugar da sua casa para vocês orarem juntos? Você pergunta aos seus filhos: você tem algum pedido de oração para fazer? Você quer orar por alguma coisa? Você incentiva os seus filhos à prática da oração? Quando eles querem um presente ou alguma coisa, você diz para eles assim: ore, não venha pedir a mim. Ore para ver se Deus atende a sua oração. Incentive o seu filho a orar. Chame o seu filho à prática da oração, mas não somente chame, ore também. Será que seu filho já teve a oportunidade de pegar você orando no seu quarto? Será que seu filho vê você orando dentro da sua casa? Será que a oração é algo realmente que está vivo dentro do seu lar? Você ora, você é um homem ou uma mulher de oração, você pratica a oração, a sua família está baseada, está balizada na base da oração? Quando a família passa por um problema, porque famílias passam por problemas, como é que você resolve isto? Na base da força e do braço ou na base da oração? Precisamos orar mais com os nossos filhos. Precisamos orar mais com o nosso cônjuge. Existe poder na família que ora. Existe poder na família que se dobra de joelhos diante de Deus e ora e busca a face de Deus juntos. Eu quero convidar você para ficar de pé nesta noite, nesta manhã. E eu já vou terminar. Esses aqui são apenas alguns pontos básicos para nós edificarmos a nossa família e termos uma família forte, viva, cristã.
E eu quero convidar você nesta manhã a colocar em prática esses pontos, a trazer a palavra de Deus para dentro da sua casa, a ter um bom testemunho dentro da sua casa diante dos seus filhos, e a trazer o altar de oração para dentro da sua casa nesta manhã. E eu convido você também a jogar tudo aquilo que é lixo que está na sua família, na sua casa, jogar fora e trazer esses elementos para dentro da sua família e colocá-los como base de sua família. Eu não vou prometer a você que se você fizer isso, sua família vai ser perfeita. Não vai ser perfeita porque você faz parte da família e você é imperfeito. Mas eu garanto a você que ela será uma família forte. E quando vier a chuva, e quando vier a tempestade, e quando vier os vendavais, e quando vierem tudo que vem sobre todas as famílias, as dificuldades, a família permanecerá unida, juntos, e vocês juntos enfrentarão as dificuldades na palavra de Deus, na oração, na fé, e juntos vencerão. Então vamos orar nesta manhã. Querido Deus e eterno Pai, louvamos o Teu nome pela Tua palavra. Tua palavra é viva, Tua palavra é eficaz, Tua palavra é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. E eu oro nesta manhã, Senhor, pelas famílias desta igreja. Senhor, eu peço nesta manhã que o Senhor solidifique as bases das famílias desta igreja. Que os elementos que compõem a base das famílias desta igreja, Senhor, sejam a Tua palavra, o bom testemunho, a oração. Que as famílias que estão, Senhor, quebradas, possam ser reedificadas e unidas nesta manhã. Senhor, em nome de Jesus, os relacionamentos entre pais e filhos, entre esposo e esposa, que se eles estiverem, Senhor, quebrados, que eles possam ser restaurados nesta manhã através do poder da Tua palavra. Nós sabemos a importância que há na família. E nós pedimos nesta manhã que o Senhor guarde a nossa família, cobre os nossos filhos debaixo do Teu sangue. Guarda, Senhor, os nossos filhos das investidas do maligno, Senhor, protege-os. Guarda, Senhor, o nosso casamento, a aliança que nós fizemos com o nosso cônjuge. Restaura, Senhor, nesta manhã o amor, a paixão, o respeito. Em nome de Jesus, trabalha, Senhor, no coração do homem e da mulher, que somente Tu podes fazer isso, Espírito Santo. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Pastor Davi. Pastor.